Bom dia, irmãos e irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa neste 18º domingo do tempo comum. Hoje, o Evangelho nos apresenta Jesus como a plenitude da compaixão de Deus no nosso meio. Como bom pastor, ele faz seu rebanho descansar na relva fresca e lhe prepara uma mesa. Mas do que de pão material, é de amor e de ternura que o Senhor nos alimenta. Não nos esqueçamos de que, sobretudo, na Eucaristia, somos alimentados pelo pão da vida eterna, que é o próprio Cristo. Iniciemos hoje, juntamente com toda a Igreja no Brasil, o mês vocacional. Neste primeiro fim de semana de agosto, lembremo-nos dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos, além dos vocacionados ao ministério ordenado, para que vivam sua missão sempre inspirados no Senhor Jesus, sumo e eterno sacerdote. Esta missa será presidida pelo Padre José Onero dos Santos, pároco na Paróquia dos Sagrados Corações, na cidade de Londrina, no Paraná. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Tarobá nessa manhã de domingo. Louvar e bendizer ao nosso Deus, rezar pelas vocações. Primeiro final de semana, rezemos de modo especial pelas vocações sacerdotais, pedindo a intercessão do nosso patrono, São João Maria Vianney, e poder rezar por todos os padres nessa manhã, na sua missão, no seu trabalho, na sua caminhada. E você, independente onde que esteja nos acompanhando, no seu lar, na sua cozinha, às vezes no ambiente de trabalho, pelas mídias sociais, aqui em Londrina, toda a região, e pelas mídias sociais espalhado por todo o planeta. Então, sinta-se acolhido com o Padre José Onero para podermos fazer a nossa oração. Nos fortalecemos com a palavra, com a Eucaristia, mesmo distante, mas fazer a nossa comunhão espiritual. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a comunicação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para celebrarmos bem, podemos acolher a palavra de Deus, elevemos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, enquanto meditamos, ouvimos esse cântico, pedindo perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa.
tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Que Deus eterno e todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Pelo dom da vida, o dia de hoje, louvemos e bendizemos ao nosso Deus, cantando. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra, seus amados. A vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aquele que vos imploram e vos gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e as conservando renovadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Meu coração vai se abrir e sentir todo o seu amor. Senhor, eu
coração vai se abrir e sentir todo o seu amor. Leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro. Apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Porque gastar o dinheiro com outra coisa que não o pão, dispersar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei conosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dai no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas,
nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazeis aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comidos eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho seja perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, pessoas que estão nos acompanhando nessa manhã de domingo. Domingo, dia do Senhor. Domingo, dia da ressurreição. Um dia de descanso também é um dia de descanso. Mas o domingo é o dia de fazer uma visita solidária a um idoso, a um doente. É o dia de irmos na igreja, é o dia de rezarmos. E muitas vezes, muitas pessoas, por um motivo ou outro, estejam impossibilitados de ir na igreja. Os meios de comunicação podem vos levar a comungar a palavra de Deus, da Santa Missa, da liturgia, deste primeiro domingo de agosto, onde falei já no início dessa celebração. Rezamos pedindo a intercessão de São João Maria Vianney por todas as vocações, de modo especial,
Rezemos pelos padres. Reze pelo padre que você conhece, o padre da sua paróquia. Às vezes os padres também que você sabe estão passando por dificuldade na vocação, no ministério, na saúde. E a liturgia de hoje nos fala bastante da dimensão do alimento. Isaías nos coloca uma profecia: vinde, comei, bebei. Na Sagrada Escritura se fala muito de comida, então fala uma comida farta. Isaías fala de algo farto ali, que é algo não muito comum naquela região de Israel. Até por ser uma região deserta, né? Então é uma região que tem pouco alimento. Talvez nós aqui na região tropical, então sempre acostumamos, às vezes falta o pão, o alimento na mesa de muitos irmãos, mas é uma região muito farta, né, de alimentos, muitas vezes mal distribuído. E ali naquela região não tem também tanto essa fartura, mas a visão do profeta é nessa dimensão deste alimento. E vinde todos. Então, olha aqui, que bom, que algo prazeroso não ter que pagar, né? Olha, então Isaías nos dá este alento. E essa profecia vai se realizando ali com Jesus de Nazaré. Um Jesus, um Deus próximo de nós, um Deus encarnado, um Deus humano, que ouvimos nesse Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 seguinte, ali chamado, onde que sempre, mesmo quem não lê muito a palavra, já ouviu falar, olha, tem a multiplicação dos pães e dos peixes. É algo que eu digo assim, um símbolo muito grande no Evangelho de Mateus, que apresenta um Jesus que se retira para um lugar deserto porque ele está abatido. Morreu o seu amigo, João Batista, parente, amigo, e então mostra um Deus com sentimento, um Deus humano, um Deus que se retira também, que sente ali a morte desse amigo, se retira para rezar, para se repor as energias, né? Como muitas vezes nós precisamos, às vezes, nos retirar um pouquinho para repor as energias. Mas quando ele desce, ele depara com a multidão novamente, próximo dele. E, mesmo que ele tinha se retirado, ele não deixa de atender. Ele vai de encontro com os doentes. Fala o Evangelho que ele cura muitos doentes. Desce do barco, vê a multidão, tem compaixão, tem paixão, tem amor. É um Deus amoroso para com todos. É um Deus que se compaz com o sofrimento. Então, a primeira atitude dele, cura ali os doentes. Restabelece, um Deus que nos restabelece física e espiritualmente. Então, vemos esse Jesus ali e, de repente, está chegando o final do dia. Está chegando o final do dia e os discípulos, olha que as pessoas que estão ali próximo de Jesus já o conhecem, já estão caminhando há algum tempo. Fala que estão ali, um grupo dos seus discípulos, e vem com aquele conselho, olha, despede a multidão. Quer dizer, deixa que cada um cuide da sua vida. Não, Jesus diz, não vai despedir quem está com fome. Primeiramente, tem que ter que dar a comida, tem que ter a partilha. Às vezes tem aquele ditado, olha, ensina a pescar. Quem vai pescar com fome? Primeiro você tem que estar refeito. Então, antes de despedir, vós mesmo dê o alimento. E aqui tem o aumento dos pães e dos peixes, não, mas eu vejo muito o simbólico desse evangelho, então Jesus prático. O que temos? Primeiramente, o milagre, a graça de Deus acontece a partir da oferta da comunidade. O que temos para tanta gente? Mas dá uma olhadinha e quando olhamos sempre temos algo sim a partilhar. Temos algo a partilhar, que muitas vezes escondemos. Mas Jesus pergunta o que temos. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha, simbologia dos números na Sagrada Escritura, 7. O número perfeito. Tem alimento para todos. Para começar, então, 5 e 2, 7, tem alimentos para todos. O que precisa? Organizar. Então, Jesus diz para os discípulos, vamos organizar. E fala que eles organizam. A partir da organização, fala que eles se sentam, é a dignidade.
O sentar, quer dizer, a alimentação, o pão, não é só algo que a gente precisa fisicamente, mas a dignidade de o sentar. Então, não é, às vezes, de qualquer maneira. Então, como hoje a gente se senta em torno de uma mesa, é prazeroso, porque não é só questão nutricional, mas é questão de estar junto, de partilhar. Então, Jesus manda que se organize. A partir da organização, tem a oração, aí tem a oração. Primeiro se organizou, primeiro sentou em grupo, trouxe o que tinha. Aí que vamos rezar. Aí Jesus eleva os olhos para o céu e reza. E reza. E abençoa os pães e fala, agora vamos distribuir. E diz a palavra, está aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E fala que mais ou menos 5.000 pessoas, para dizer, o povo de Israel. Então, em alguns estudos bíblicos, fala o povo de Israel é contado ali como se fosse 5.000 pessoas. Então, primeira palavra ali anunciada a Israel. Mas, vamos ver o que sobrou. 12 cestos, simbolizando ali as 12 tribos, os 12 apóstolos, mais uma simbologia bíblica, para dizer, tem alimento para todos, para aquele povo que estava esperando o Messias. Aquele Messias que Isaías nos falou, conforme ouvimos na primeira leitura, aquele que veio para saciar com pão, com leite, com mel, e assim veio o Messias. Para o povo que estava esperando, sim, para o povo de Israel, mas também para todo o mundo. Os discípulos, os 12 cestos, quer dizer, essa partilha tem que se estender a todos os confins da terra. É a missão dos discípulos que, claro, de imediato eles não compreendem. É na caminhada. Que nem a nossa vida de igreja, nós não compreendemos tudo de imediato. Quando nós falamos a catequese e a catequese permanente, é no dia a dia que nós vamos descobrindo a nossa missão, vamos descobrindo esse Jesus que Isaías vos falou da vinda desse Messias. Identificamos ele com Jesus de Nazaré, identificamos ele com a nossa vida e temos a dimensão de ir e anunciar. Falando e anunciar nesse mês de agosto, mês vocacional, uma missão dos padres, diáconos, religiosos e os catequistas e todos, né? Então, de anunciar. Então, a palavra vos coloca que sobrou 12 cestos, quer dizer, essa palavra tem que ser anunciada a todo o mundo. E vemos depois na outra leitura ali de Romanos, capítulo 8, que vai nos falando desse amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? O que nos separa desse Jesus de Nazaré próximo de nós, humano, que nos ensinou a partilhar? O que nos separa? Aí vem ali também várias questões, acho que tem 7 citações ali. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Vai vos colocando algumas coisas físicas daquilo que vos separa. A violência. A espada ali está falando da guerra, da morte, da violência. A guerra que vivemos hoje, às vezes está lá na Ucrânia, longe, lá no Irã. Mas todos nós, mesmo aqui, em Londrina e região, sofremos esses efeitos colaterais da guerra, da violência, com preço, né? Da carestia do alimento e assim por diante. Então, todos nós sofremos essas perseguições, as perseguições também da violência que nos acompanha no dia a dia. Quando hoje agora estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nesse meio de comunicação, na TV Tarobá, mas também mais tarde ou em outro momento ouvimos o jornalismo e vemos a violência que nos circunda, né, nos nossos bairros, na nossa periferia, no nosso centro, na nossa cidade, seja a violência da criminalidade que aumenta, seja a violência no trânsito. Isso às vezes nos deixa assim entristecido, é o que nos fala aqui. Isso às vezes nos afasta de Deus. A angústia, quem às vezes não passa por um momento de angústia na sua vida particular, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, com as doenças físicas, então a angústia, então o medo, quantas vezes sentimos isso? Isso nos afasta de Deus? Sim, mas momentaneamente.
Aí quando nós voltamos e vemos que Deus olha, tem compaixão, um Deus que desce do barco, conforme ouvimos o Evangelho, e vai de encontro, Ele está vindo nessa manhã de encontro para com você. Então coloque diante dele o seu medo, a sua tristeza, a sua angústia, e temos certeza que Ele acolhe como Ele desceu do barco, acolheu, curou aquelas pessoas, Ele vos acolhe, a sua angústia, o seu sofrimento e vos cura. E depois Ele partilha. O alimento de hoje é a palavra que os 12 apóstolos saíram e anunciaram. Graças a esses apóstolos que saíram e anunciaram, ela chegou até nós. Hoje nós podemos sim nos fortalecermos com a palavra nesta manhã. E também iremos nos fortalecer com a Eucaristia, nós que estamos aqui rezando o Padre dos Ministros, coroinhas, e você fazer também a sua comunhão espiritual. Mas renovemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança também nessa igreja, que é continuidade dos apóstolos na vivência e anúncio do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e seguem seu projeto de salvação, invoquemos com toda a confiança. Rezemos todos juntos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja um sinal vivo da generosidade e da compaixão que brotam do coração de Cristo e alimente a humanidade com a palavra da vida, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos pobres e famintos das nossas sociedades, para que as ações de grupos, pessoas e organizações em favor da erradicação da fome tenham as luzes do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas vocações para tantos serviços no seio da Igreja e do mundo, para que o Senhor da Messe inspire-nos, mais jovens, o serviço aos ministérios e a vida religiosa consagrada, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos católicos, para que ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que aprofunda as relações humanas e dispõe ao encontro com Deus e os irmãos, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. A missão do sacerdote é o chamado divino para servir a Igreja. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine nossos sacerdotes na sua missão de santificar, evangelizar e pastorear a comunidade. Rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Tudo isso exprime Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora aqui, enquanto preparamos o altar, as oferendas sempre sinal da partilha, da comunhão, da oferta, do dízimo das nossas comunidades,
Ao fazermos esse canto, coloquemos a nossa vida, a nossa vocação diante do Senhor. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, nosso Senhor. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, Senhor de bondade, santificai esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever de ação de graça. Dá-vos graça em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jesus é a palavra pela qual tudo criasse. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Jesus, para cumprir a vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Jesus, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, elevou ao Pai, abençoou e repartiu com os discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no final daquela ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, elevou ao Pai, abençoou e repartiu com os discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornai dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, cresça na fé e na caridade, com vosso servo, Papa Leão, nosso Bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de todos os irmãos e irmãs que partiram dessa vida, que adormeceram na esperança da ressurreição. Acolhei-vos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos o dia participarmos da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, São João Maria Vianney, todos os santos que neste mundo vos serviram, viver na vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Digamos com muita confiança, rezando nós que estamos aqui nesse lugar de oração, para você que nos acompanha pela TV Tarobá, seja às vezes num leito de hospital, de cama, ou às vezes no seu ambiente de trabalho, pelas mídias, redes sociais também. Eleve o seu pensamento. Se você fazer em voz alta, sim, às vezes, dependendo do lugar, não possa rezar em voz alta, mas em silêncio. Chame esse Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do perigo, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos pela paz. A paz nesses países que está em conflito, em guerra, mas a paz na nossa cidade, às vezes marcada com tanta violência, a paz nas nossas famílias, a paz no seu coração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém. Enquanto nós que estamos aqui em torno desse altar, vamos participar da comunhão. Você que nos acompanha pela TV Tarobá, faça sua comunhão espiritual. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que o recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite para fazer sua comunhão espiritual, através do silêncio e ação de graça que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. Na comunhão, Jesus irá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. O vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Quem vem a mim, não terá mais fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção, aqueles que restaurais com os dons do céu. E como não cessai de protegê-los, concedei-nos que tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ao concluirmos essa Santa Missa,
Vamos rezar uma Ave Maria. E quero rezar de modo especial nesse mês de agosto pelas vocações. Hoje lembrando das vocações sacerdotais por todos os padres, de modo especial por aqueles que estão fragilizados com as doenças, né, com a velhice. Mas lembrando também que no próximo final de semana é Dia dos Pais e inicia a Semana da Família. Rezar por todas as famílias. Semana da Família não é da pastoral familiar, de todas as pastorais, de todos os grupos. Na paróquia que eu participo, a qual sou pároco Sagrados Corações, vamos ter atividade todos os dias. E sempre seguimos ali aquele roteirinho da CNBB, que tem muitos momentos de oração pelas famílias. Então, rezemos por todas as famílias, por aquelas também que passam por dificuldades, às vezes, no relacionamento, no matrimônio, com os idosos e assim por diante. Então, lembremos das vocações sacerdotais, mas rezar por todas as famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você que nos acompanha pela TV Tarobá. Então, meu agradecimento às pessoas dessa equipe de profissionais que nos ajudam nessa transmissão. Seja abençoado por Deus. Receba essa bênção também, às vezes, no seu leito de hospital, na cama, os doentes, os enfermos. Quem está nos acompanhando no comércio, sinta a bênção e a proteção de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso volte a tua face para nós, nos dê a paz, nos conduz à vida eterna. Desça sobre cada um de vós, aqui presente, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, a bênção do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça no vosso lar, na vossa casa, viva o Evangelho, ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que teu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo,